Ultrassom de primeiro trimestre, por que que ele é importante? Quando que deve ser feito? Explica para mim um pouquinho. Vamos lá. O ultrassom morfológico de primeiro trimestre ele tem vários objetivos. Tá. Por exemplo, diagnosticar se é uma gestação única ou se é uma gestação gemelar. E Tá. quando é uma gestação gemelar, é importante saber se os gêmeos eles compartilham a mesma placenta ou não. Tá. Quando os gêmeos compartilham a mesma placenta, a gente chama eles gêmeos monocoriônicos. E essa é uma gestação que precisa ser acompanhada muito mais de perto do que aquela em que os bebês, cada um tem a sua placenta. Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Pode Isso, doutora. Eu sou a doutora Carol Cursi, ginecologista e obstetra, especialista em saúde feminina e na sua saúde reprodutiva. E o episódio de hoje, meninas, estará incrível. Não deixem de acompanhar a gente até o final do vídeo. Eu vou apresentar para vocês o nosso convidado mais do que especial. Produção, tá pronta aí a nosso rufem os tambores? Então vamos lá. Hoje eu vou estar recebendo o Dr. Javier Migueles, que ele é especialista em medicina fetal. Ele é head da medicina fetal do grupo DASA Genômica e vai estar aqui compartilhando e explicando um pouquinho para todas nós mulheres que estamos nessa jornada da maternidade a importância da medicina fetal. Seja muito bem-vindo! Muito obrigado, Carol. Muito obrigado a todos aí pela audiência. Espero que a gente possa esclarecer as dúvidas aí mais frequentes. É isso aí. Então, é assim, Javier, a gente não tem um roteiro, tá? Então, assim, não é combinado nada antes. O que que eu faço? Eu pesquiso as dúvidas que elas têm no Google e tudo mais. A gente sabe que não é todo mundo que consegue ter um contato com o Dr. Javier, né? E tá nos acompanhando de distância. Então, eu levantei as principais dúvidas e eu queria que você pudesse explicar de uma maneira bem fácil pra gente, que não somos médicos nesse momento. Eu não sou médica, eu sou uma mulher em busca do meu sonho da maternidade, ajudando outras mulheres a realizar a maternidade delas. Então, para começar, o que é medicina fetal e a importância dela para a gestação? Como é que é? Explica pra gente. Excelente pergunta, Carol. Medicina fetal, né, ou medicina materno-fetal, é uma subespecialidade da ginecologia e obstetrícia. Tá. Então, eu também sou formado em ginecologia e obstetrícia, apesar de que eu não faço partos há muito, muito tempo. Eu ia te chamar para um partinho que eu vou ter no Natal, não rola? Dizem que é que nem andar de bicicleta, mas eu não arriscaria. Tá bom, tudo bem. E aí, então, depois que o profissional formado em ginecologia e obstetrícia se especializa em medicina fetal, ele vai ter mais uns 2 anos ou 3 de residência ou especialização, onde ele vai aprender principalmente as questões relacionadas às complicações da gestação, às complicações da gravidez, mais focadas no bebê. Tá, então, para que elas entendam de uma vez por todas, medicina fetal foi um ginecologista, obstetra, que optou em se especializar em avaliação do bebê. Exatamente. Então, legal. A gente entende o feto como paciente, o bebê Bonitinho. como paciente e praticamente todas as coisas que podem acontecer depois que o bebê nasce, elas também podem acontecer antes do bebê nascer. E a ideia é, claro, prevenir sempre que possível, diagnosticar o mais cedo possível quando tem alguma coisa e em muitos casos também a gente consegue tratar. Dentro da barriguinha da mamãe? Ainda dentro da barriguinha. Que legal, que legal. Como é que tá a medicina fetal no Brasil? A gente é bem desenvolvida, a gente vê, né, tantos desafios dentro da medicina, da nossa saúde reprodutiva, de todos os tratamentos, e a medicina fetal nesses anos? Acompanhou esse desenvolvimento todo? Você acha que ainda o Brasil tem muito que ir para frente? Como é que tá a medicina fetal aqui no Brasil? Bom, infelizmente depende muito do contexto que a gente está falando, porque em muitas cidades aí que não são tão bem providas de serviços de saúde de qualidade, a gente ainda está muito atrás, principalmente no sistema de saúde público, no SUS. Agora, eles ainda pecam, não tem acessibilidade para todo mundo. Não tem profissionais formados, não tem equipamentos, muitos desses tratamentos, quando existem, são caros.
Agora, nos grandes centros e nos centros que têm universidades de ponta, em São Paulo, no Rio, em Minas, no Sul, mesmo no sistema de saúde público, a gente tem serviços de muita qualidade. Tá. Próxima pergunta. Quais são os principais exames realizados pela medicina fetal? Olha, existem exames diagnósticos. Tá. E os exames diagnósticos são basicamente baseados em ultrassom. Então, o ultrassom é o carro-chefe, né, do diagnóstico pré-natal. Tá. Os principais, eu diria que são o ultrassom morfológico do primeiro trimestre, Sim. que a gente faz em torno de 12 semanas. O ultrassom morfológico do segundo trimestre, que a gente faz com 20 a 22 semanas de gestação. E um exame no terceiro trimestre, não necessariamente um morfológico, mas que a gente gosta de fazer por volta de 30 semanas, em alguns casos repetir ele mais perto do fim da gravidez, 35, 36 semanas. Aproveitando, já que ele já começou a falar sobre os morfológicos, né, que ia ser uma pergunta mais para frente, explica pra gente qual é a importância do ultrassom morfológico do primeiro trimestre, né? Por que tem que se fazer? O que é? E depois eu tenho um mito que elas sempre perguntam: por que no terceiro trimestre a obstetra nunca pede o morfológico? Será que todas as obstetras estão erradas? Existe ou não existe? Então vamos começar. Ultrassom de primeiro trimestre. Por que ele é importante? Quando que deve ser feito? Explica para mim um pouquinho. Vamos lá. O ultrassom morfológico de primeiro trimestre ele tem vários objetivos. Tá. Por exemplo, diagnosticar se é uma gestação única ou se é uma gestação gemelar. E quando é uma gestação gemelar, é importante saber se os gêmeos eles compartilham a mesma placenta ou não. Tá. Quando os gêmeos compartilham a mesma placenta, a gente chama eles gêmeos monocoriônicos. E essa é uma gestação que precisa ser acompanhada muito mais de perto do que aquela em que os bebês, cada um tem a sua placenta. Tá. Por fim, eu sempre explico para as pacientes que o principal objetivo do exame, depois de datada a gravidez, depois de descartado que seja uma gestação gemelar, que a gente tem mais 3 objetivos importantes no morfológico. Um é descartar problemas, malformações, ou seja, avaliar as estruturas do bebê, ter certeza de que o bebê tem as 2 mãozinhas, os 2 bracinhos, as 2 perninhas. Então, no morfológico de primeira, a gente já consegue ver isso. Já consegue ver a maior parte das coisas graves. Tá. Segundo objetivo, é avaliar se existe risco do bebê ter algum problema genético, cromossômico, por exemplo, a síndrome de Down ou a síndrome de Edwards, que são problemas que envolvem o número de cromossomos. Isso a gente não consegue no ultrassom dizer, olha, esse bebê tem, esse bebê não tem. Tá. A gente consegue dizer se o risco é um risco alto, se o risco é um risco baixo, ou em alguns casos se a gente está num patamar meio intermediário. Isso vai guiar a gente a decidir se faz algum teste adicional ou não. Entendido. E o terceiro objetivo do exame morfológico no primeiro trimestre é avaliar o risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é uma complicação frequente na gravidez. 1 a cada 20 gestantes vai desenvolver alguma forma de pré-eclâmpsia. Ela se caracteriza pela elevação da pressão arterial na segunda metade da gestação. Então, no começo, a gente ainda não tem pré-eclâmpsia, mas a gente consegue estratificar um grupo de pacientes que tem uma chance um pouco maior de desenvolver essa complicação. Tá certo. E hoje a pré-eclâmpsia tem prevenção. Sim. É possível a gente prevenir a pré-eclâmpsia desde que a gente adote algumas medidas preventivas ainda no primeiro trimestre. Essas medidas não têm validade quando a gente chega mais tarde na gravidez. E é por isso que a janela de oportunidade para a gente prevenir pré-eclâmpsia é no primeiro trimestre. E esse primeiro ultrassom, que, nossa, como é importante, né, meninas, a gente entender tudo que dá para a gente avaliar do nosso bebezinho. Esse primeiro ultrassom, você comentou conosco, né, que deve ser feito com 12 semanas. Explica um pouquinho, por que com 12? Ai, doutora, mas sabe, eu quero antecipar, eu quero contar para minha família, eu quero contar com 10 semanas, eu quero fazer já a sexagem fetal, começar a comprar o enxoval. Por que tem data certa para a gente fazer os ultrassons? Olha, 12 semanas é uma fase em que a maior parte dos órgãos já terminou o seu desenvolvimento. Se a gente faz esse exame um pouco mais cedo, por exemplo, com 10,
a gente ainda tem parte do intestino, por exemplo, se formando dentro do cordão umbilical. E a gente não consegue descartar os defeitos do fechamento da parede abdominal. Tá. Existem várias malformações e vários problemas que com 10 semanas a gente não vai conseguir diagnosticar ou vai ter dificuldade ou pode até gerar um falso diagnóstico. Entendi. Com 11 já dá para fazer o morfológico, mas a gente prefere, porque é a fase que a gente tem a melhor segurança, começar a fazer esse exame com 12. Legal. Então, atenção, meninas. Olha, se vocês tiverem alguma amiga que está gestante e está pensando em antecipar o morfológico de primeiro trimestre só para começar a contar para todo mundo que está gestante, escutem o Dr. Javier. Tem data certa para fazer. Então, o mais recomendado, 12 semanas. E tem um limite? Eu posso ir lá e falar, não, doutora, se eu não fiz com 12, eu estava viajando, não descobri gestação, eu posso fazer com 16, com 17? Como é que é o limite? Ele pode ser feito com 13 semanas, até 13 semanas e 6 dias. Tá. A gente não gosta muito de fazer o morfológico com 13 semanas, Tá. porque, em geral, é mais difícil deixar o bebê numa posição neutra. Tá. E, Ele vai dar trabalho, né? E nessa fase é mais difícil a gente medir com precisão a translucência nucal. Tá. Translucência nucal, né? Eu não falei sobre isso. Ele quer que eu antecipe as perguntas, gente. Produção, ele tá querendo antecipar as perguntas. Então, pode me explicar o que é translucência nucal e a sua relevância no pré-natal? Perfeito. Então, a translucência nucal é uma medida que a gente faz no exame de 12 semanas. Tá. É uma medida de um líquido que existe na região do pescoço do bebê, Tá. entre o osso da coluna e a pele. Nós não temos nenhum tipo de líquido nessa região, mas os bebês, quando eles estão até umas 13, 14 semanas, eles têm essa coleçãozinha de líquido. Todo bebê tem. Todo bebê tem. Mas alguns bebês têm uma medida um pouco maior e alguns bebês têm uma medida um pouco menor. Tá. Ninguém sabe muito bem por que existe um líquido na região do pescoço nessa fase, né? O mais provável Tá. é que as conexões entre os vasos linfáticos e o sistema venoso ainda não se completaram. Acho que todo mundo conhece a drenagem linfática. Sim, todo mundo. Mulheres, né? A famosa. A drenagem linfática faz com que aquele líquido que fica fora das células, no espaço entre as células, ele entre para dentro dos vasos sanguíneos. Tá. E quando a gente não faz, né? Quando a gente fica muito tempo com o pé para baixo, muito tempo em pé, viaja num avião, uma viagem muito comprida, você fica com as pernas inchadas. Tá. Pois então, os bebês nessa fase, eles têm uma dificuldade para drenar esse líquido e eles acumulam um pouquinho desse líquido na região do pescoço. Tá. Por que essa medida é importante? Porque uma boa parte, a maioria dos bebês que têm problemas genéticos, cromossômicos, que tem um cromossomo a mais, por exemplo, na síndrome de Down, na síndrome de Edwards, Tá. na síndrome de Patau, nessas condições todas, a gente vai ter uma quantidade de líquido, em geral, bastante acima do esperado. Então, é por isso a importância. Sim. Todas nós, gestantes, lá no morfológico de primeiro trimestre, eu vou ser avaliada essa translucência nucal. Isso. Independente do meu médico obstetra colocar lá no pedido ou não. Se é morfológico, isso já engloba a translucência nucal? Ou o médico tem que pedir separado? Como é que funciona? Olha, pedindo ou não pedindo, a gente sempre vai medir, né? Tá bom. Mas é sempre bom quando o médico explica e detalha alguma coisa, a gente nunca acha ruim, Tá. né? Mas a gente sempre vai medir no morfológico do primeiro trimestre essa medida da translucência nucal. E ela é importante explicar. Ela, se tiver um pouco acima do habitual, isso não significa que o bebê tem algum problema, tá? 96, 97% dos bebês que têm uma translucência nucal aumentada são bebês normais. Não é para a gente entrar em pânico se de repente essa medida estiver um pouquinho fora do padrão. Mas se essa medida está um pouquinho fora do padrão, a gente pensa em fazer algum teste para esclarecer essa situação e para descartar uma condição dessa. Eu acho que do jeito que você falou, é assim, sempre quando eu abro uma caixinha de pergunta no Instagram, o que acontece? Eu sempre recebo. Doutora, eu fiz uma translucência nucal, estava aumentada, o meu médico falou que não é para eu me preocupar. Eu falei, calma, respira, vem na consulta, vamos entender e tudo mais.
quais mulheres devem seguir para uma investigação? Assim, fiz a translucência nucal com 12 semanas, um bom morfológico, está aumentada. O que a paciente, o que a gestante ela pode fazer? Existe algum exame que a gente possa fazer para continuar essa investigação? Ou vai ter que esperar o próximo morfológico? Como é que é a conduta? Como é que é a orientação? O que a Febrasgo fala? Como é que funciona? Olha, a medida da translucência isoladamente não tem muita importância, não tem um grande significado, mas ela tem que ser correlacionada com outras variáveis. Então, Tá bom. a principal é a idade materna. Ter uma translucência nucal um pouquinho aumentada. Uma paciente de 20 anos raramente tem grande significado. Joia. Porém, se a gente já está com 42, aí uma translucência um pouquinho aumentada é um pouco mais preocupante. Aí a gente está falando de um risco um pouco maior de ter alguma coisa. Entendi. Né? Vamos dizer assim, uma translucência que está só um pouquinho acima da média. Tá? Talvez uma paciente de 20 anos tenha um risco de 1% do bebê ter uma trissomia, uma síndrome de Down, por exemplo. Entendi. E já uma paciente de 42 anos, ela já pode estar numa categoria de risco um pouco maior, na faixa de 8%, 9%. É importante. Então, a idade materna é um dos fatores que a gente leva em conta. Tá. Pois, a gente tem que levar em conta também o quão aumentada essa medida está. Boa. Porque uma coisa é ela estar um pouquinho aumentada e outra coisa é ela estar muito aumentada. Né? Por exemplo, a gente considera normal medidas em torno até 2,5 milímetros, depende um pouco do tamanho do bebê, mas se a gente tem uma medida, por exemplo, que deu 5, isso com certeza é mais preocupante do que uma medida que deu 2,6 milímetros. Entendi. É por isso que quando a gente faz esse exame, a gente tem que usar um software. Okay. E esse software ele vai levar em conta o tamanho do bebê, vai levar em conta a idade da mãe, vai levar em conta a medida da translucência nucal e vai produzir um número, uma probabilidade, um risco. A gente também pode modificar esse risco com alguns exames de sangue. O tal do bioquímico. Tá. Existem alguns hormônios que a gente pode medir no sangue. Eles, infelizmente, não estão disponíveis na rede pública, mas na rede privada eles fazem parte já, né, do rol da ANS. Então, isso é uma boa notícia, né? Isso é uma boa coisa, né? O médico pode, se quiser, complementar o ultrassom com esses dois hormônios. É uma sopa de letrinha, tá? Um deles chama-se PA-PPA. Tá. O outro chama-se PLGF. Tá. O outro chama-se beta-HCG livre. Tá. Não é aquele da gravidez, é um beta-HCG diferente. Diferente. E aí a gente vai colocar, vamos dizer assim, todos esses ingredientes no liquidificador, vai apertar o botão, o software vai calcular um risco. Entendi. Risco alto. É um risco acima de 1 para 100. Tá. Não quer dizer que vai ter um problema, mas quer dizer que certamente vale a pena a gente fazer um teste para esclarecer. Entendi. Então, risco alto... 1 para 100 ou mais. Deve-se continuar a investigação. Risco baixo, menor que 1 para 1000. Tá. Menor que 1 para 1000, a gente não precisa se preocupar, mesmo que a translucência esteja um pouquinho aumentada, esquece, isso não tem nenhuma importância. Se a gente cai numa categoria de 1 para 100, 1 para 1000, aí os vários países, né, no mundo adotam medidas diferentes. Tá. Mas também a gente discute com a paciente a opção de fazer alguma investigação adicional. E quais seriam essas investigações? A gente tem 2 tipos de testes que a gente pode fazer, né, quando a gente encontra uma translucência nucal aumentada e quando esse risco é um risco que não deixa a gente confortável. Ou seja, um risco alto ou eventualmente um risco intermediário. Pode ser a investigação invasiva, que envolve uma agulhinha que a gente introduz no abdômen da paciente e que tira um pouquinho de células, ou da placenta, ou do líquido amniótico. Ou tem também o teste não invasivo. Também... Então, toda vez que tiver o uso da agulha, eu vou pegar essa celulinha, é chamado teste invasivo. É isso? Ele é um teste invasivo, tá. Que ele envolve uma agulhinha que a gente introduz no abdômen sob visão ultrassonográfica. E a vantagem do teste invasivo é que ele é um teste diagnóstico. Tá. Ele dá certeza, o bebê é normal ou não é. Tá, entendi. O outro teste que a gente tem, ele é um teste não invasivo, que ele envolve uma tecnologia muito nova, em que a gente procura fragmentos de DNA
da placenta, né? Ou seja, idênticos ao DNA do bebê, que estão presentes na circulação materna. Tá. E como é coletado esse exame? esse exame é um exame de sangue É um normal. exame de sangue. Ele não precisa de nenhum preparo, não precisa estar de jejum para fazer esse exame. Legal. O problema é que é um exame caro e que ainda ele não está disponível pelos planos de saúde. Tá. E o que eu vou conseguir avaliar nesses exames? Olha, o teste não invasivo, ele é um teste muito bom para descartar a síndrome de Down. Legal. Mas ele não chega a ser um teste diagnóstico. Tá. Ou seja, ele não vai te dar 100% de certeza, mas ele chega muito próximo disso. Vamos dizer assim, 99% ou mais. Tá. Né? E então, ele vai descartar, ou quase descartar, as principais condições que envolvem os números de cromossomos. Por exemplo, a síndrome de Down, a síndrome de Edwards, a síndrome de Patau. É a terceira vez que eu falo da síndrome de Edwards e da síndrome de Patau, né? Eu não sei se vocês sabem o que são essas condições. A síndrome de Down todo mundo conhece. Todo mundo conhece. A síndrome de Down acontece quando a gente tem um cromossomo 21 sobrando. Sim. Mas a síndrome de Patau é um cromossomo 13 faltando e o Edwards é um 18 sobrando. E nessas condições são muito graves. Então, em geral, essas crianças acabam indo a óbito, ou dentro do útero, ou pouco tempo depois que nascem. É por isso que a gente não conhece elas, porque a gente não vê crianças com essas condições em idade escolar. Entendi. É diferente da síndrome de Down, que essas crianças têm uma expectativa de vida muito parecida com a nossa. Tá. Né? Então, acho que de translucência, né, que eram as maiores dúvidas, a gente já entendeu a importância da translucência nucal, o momento correto de estar fazendo, quando que o médico vai sair, né, e continuar essa investigação, se ela vier ou um pouquinho alterada ou muito alterado. Essa translucência nucal, eu vou repetir em algum outro momento da minha gestação essa medida? Excelente pergunta, Carol. Olha, não, né? Não. A translucência nucal a gente vê no primeiro trimestre. Tá. E assim, a ideia, né, realmente é avaliar essas coisas no início da gravidez. E aí decidir se a gente quer fazer algum teste a mais ou não. Tá. E uma vez que a gente decida isso, faça o teste ou não faça o teste, que a gente curta a gravidez e pare de se preocupar com essas questões. A ideia não é postergar isso para o segundo trimestre. Deixar essa gestante um pouco em paz, né? Claro. Porque eu falo para elas, vão curtir gestação. É claro. Não fiquem, né, procurando coisa... Fez o morfológico, tá tudo bem, tá tudo certinho. Começa a curtir gestação, né? Não é o ultrassom que vai ficar te dando paz, mas é sim o desenvolvimento do seu pré-natal, né? Então, eu gosto muito de explicar isso para elas. Mas aí a gente fez o primeiro trimestre, o ultrassom do primeiro trimestre. Mas agora eu tenho uma pergunta especialmente para você das pacientes tentantes, das mulheres que têm essa dificuldade de engravidar. Aí, doutor Javier, eu fui lá, fiz meu tratamento, consegui o meu embrião. E no nosso último episódio, com a doutora Silvana Chedid, que esteve aqui, foi uma querida, né? Foi bem legal, né, produção? Foi bem legal mesmo. Ela estava voltando de um congresso, foi muito legal mesmo as informações dela. E eu fiz com a doutora Silvana uma teste de análise genética no bebê. E aí eu fui lá e transferi o meu bebezinho 46XX e o meu bebezinho 46XY. Uma menininha, uma menininha. O fato de eu ter feito a transferência de um embrião euploide, saudável, ele me descarta a necessidade do ultrassom morfológico? Não, claro que não, né? O ultrassom morfológico não é só para ver cromossomopatias, né? Tá. Não é só para ver risco de problemas genéticos, mas ele também é para ver a formação do bebê, como eu expliquei, para ver também se esses gêmeos aí são gêmeos idênticos ou não, para avaliar risco de pré-eclâmpsia. Então, a gente ainda precisa, sem dúvida nenhuma, fazer um bom ultrassom morfológico. Então, gestantes, ninguém está liberada de fazer o ultrassom morfológico de primeiro trimestre. É isso o raciocínio? Exato. Tá bom. Aí fizemos o ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Qual é o próximo, então? Se tem o do primeiro, qual que é o próximo ultrassom? Olha, o próximo exame importante é o morfológico do segundo trimestre. Tá. E que, na maior parte dos países desenvolvidos, ele é feito com 20 semanas. 20 semanas. 20 semanas. Aqui no nosso meio, a gente gosta muitas vezes de fazer um pouquinho depois, com 21, 22 semanas. Por quê?
além da gente avaliar o feto e avaliar o bebê, né, no exame, a gente também gosta de avaliar o risco de parto prematuro. Tá. O risco de parto prematuro a gente avalia medindo o comprimento do colo uterino. E o comprimento do colo uterino é melhor avaliado aí com 22, 21 do que com 20. Tá. Para ver o Entendi. bebê não faz muita diferença, mas para ver o colo, a gente tem uma sensibilidade maior para detectar essas condições, né? E como que é feita essa medida do colo? A medida do colo é muito simples, é um exame que dura menos de 3 minutos, mas ele deve ser feito pela via transvaginal. Não, para tudo. Então, você está querendo me dizer que gestante também faz ultrassom transvaginal? Ela pode fazer? Que, inclusive, é uma das dúvidas que elas têm, viu? Ah, sim, exame transvaginal é super bem indicado. Inclusive, voltando para o morfológico do primeiro trimestre, idealmente sempre também o exame morfológico deve ser feito também pela via transvaginal. Transvaginal e abdominal, os dois. Tá. A via transvaginal muitas vezes dá uma qualidade de imagem muito melhor. É um pouquinho chato de fazer, sim, mas a detecção, a qualidade da imagem justifica isso. Entendi. Por que eu tô te perguntando? Porque eu acho que ainda tem muito mito, né? Ah, vou fazer ultrassom, cheguei lá para fazer o morfológico, o médico me pediu para fazer transvaginal. Vou fazer a medida do colo, o médico me pediu. Então explica pra gente, gestante, tá tudo bem fazer transvaginal? Tudo bem, não tem nenhum tipo de risco de ultrassom transvaginal na gravidez, inclusive é super bem indicado. E muitas vezes é o único jeito da gente conseguir detectar a paciente que tem um colo curto, que tem um risco de parto prematuro. Também ajuda a poder avaliar a posição da placenta. Muito importante saber se a placenta não é uma placenta de inserção baixa. Tá. A gente também muitas vezes vê melhor nesses casos se a placenta ela está bem descoladinha do músculo uterino. Existem algumas condições em que a placenta gruda, ela fica aderida, e isso pela via transvaginal a gente vê com mais precisão. Então é muito importante, sim, a via transvaginal. Mas no primeiro trimestre talvez a gente deve gastar uns 10 minutos pela via transvaginal. Tá. E no segundo trimestre é mais rápido, é menos de 3 minutos. É muito, muito rápido, mas é importante, sim. E é importante fazer o ultrassom morfológico de segundo trimestre até quantas semanas? Olha, se a gente não fez nenhum, até a idade gestacional que for, mas Tá. no mundo ideal, a gente prefere fazer até umas 23, 24 semanas. Entre 20 e 24 semanas. Eu, pessoalmente, prefiro fazer com 21. Legal. É a idade que eu mais gosto. Mas isso varia muito de cada médico, tem a sua preferência. Sim. Né? E, bom, se a gente fez o morfológico de primeiro trimestre, agora a gente foi pro morfológico de segundo trimestre, essa é top 10, porque elas sempre perguntam, não existe o morfológico de terceiro trimestre? Elas chegam no pré-natal, né, e todas falam, mas a doutora não vai me pedir o morfológico de terceiro trimestre? Se eu fiz o do primeiro, eu fiz o do segundo, existe o morfológico de terceiro trimestre? Como é que funciona? Olha, existe o morfológico de terceiro trimestre, mas ele não é muito pedido em nosso meio, né? Tá. Qual que é a vantagem, qual que é a racionale de fazer um morfológico no terceiro trimestre? É o racionale de que a gente vai olhar de novo algumas estruturas que ainda não estão totalmente formadas com 20 semanas. Tá. Por exemplo, algumas partes do cérebro do bebê não estão totalmente formadas com 20 semanas. E existe algum ganho da gente avaliar de novo o cérebro do bebê com mais semanas de gravidez. O coração, ele está formado desde 8 semanas. Não tem muita novidade entre 20 e 28, por exemplo. Tá. Mas o coração é um órgão complexo, Sim. que se mexe, que é pequeno com 20 semanas, ele tem 2,5 centímetros. Então, quando a gente olha com 26, 27, 28 semanas, a gente vê melhor o coração. Entendi. Então, principalmente se a gente não tem a possibilidade de fazer um teste específico do coração, que chama-se ecocardiografia fetal, Tá. que normalmente é feita nessa época, 26, 28 semanas, eu acho que é uma boa ideia, sim, fazer um morfológico do terceiro trimestre. Entendi. Independente de ser morfológico ou não, a gente sempre vai olhar. Não precisa estar escrito morfológico. Se tiver escrito ultrassom obstétrico, a gente vai olhar o cérebro de novo, vai olhar os rins, vai olhar o coração e vai olhar o trato digestivo, que são os órgãos que é importante de ver de novo. Se o bebê tem 5 dedinhos com 12 semanas, ele vai ter 5 dedinhos com 20 semanas, ele vai ter 5 dedinhos até o fim. Não tem sentido a gente olhar toda a morfologia de novo. Entendi. Então, tá explicado, meninas. Então, existe, mas não é com essa... Às vezes não vai com esse termo de morfológico do terceiro trimestre,
Mas vai ser avaliado, fiquem tranquilas, vão fazer o seu ultrassom, vai dar tudo certo. Próxima pergunta. O que é Doppler fetal e quando ele é indicado? O Doppler fetal é uma avaliação dos fluxos sanguíneos, né? Tá. O Christian Doppler, ele era um astrônomo. Ele descobriu que existem estrelas que estão se aproximando do nosso sistema solar e que tem estrelas que estão se afastando do nosso sistema solar, porque a cor da luz da estrela muda. Uau. E depois se descobriu que isso é um princípio que vale para o som também. Por exemplo, a ambulância, quando ela está se aproximando da gente, o som fica mais agudo. E quando a ambulância está se afastando da gente, o som fica mais grave. O ultrassom ele funciona emitindo uma onda sonora e pegando o retorno dessa onda, o eco. Por isso também é conhecido como ecografia. Ultrassonografia e ecografia são sinônimos. Tá. Inclusive, em alguns lugares do Brasil, não se usa o termo ultrassonografia. Você vai para o Rio de Janeiro... No Rio de Janeiro não fala. É eco. Você fez o seu eco? Quando você fez seu eco... Você vem para São Paulo, a sua ultra, né? Você fez a você sua faz ultra. a ultra, isso mesmo. Mas são sinônimos os dois termos. O Doppler é um recurso que, há uns 20 anos atrás, não era muito presente nos aparelhos. Era um recurso a mais, que exigia um investimento a mais, mas que hoje ele está presente em todos os aparelhos. Você nem consegue achar um aparelho que não tem Doppler. Tá. E no Doppler, a gente consegue, emitindo uma onda e pegando o eco, saber se a estrutura no qual o aparelho, a onda bateu, se ela está se aproximando ou não. E é particularmente útil para a gente estudar fluxos sanguíneos. Quais fluxos sanguíneos que a gente vê? Os principais são os fluxos sanguíneos nas artérias maternas que irrigam a placenta, as artérias uterinas, as artérias do cordão umbilical, as artérias umbilicais e nas artérias cerebrais do bebê. Então, com isso, a gente consegue ter uma boa ideia de risco de desenvolver algumas complicações na gravidez, por exemplo, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento. A gente tem uma visão indireta da função da placenta, se é uma placenta que está funcionando bem ou não. Tá. E se o oxigênio está chegando certinho no cérebro do bebê. Esse exame, o Doppler, ele não é obrigatório para todas as gestantes, mas ele é fundamental quando a gente tem um bebê que não está crescendo tão bem. Quando é um bebê pequeno para a idade gestacional, é obrigatório fazer o Doppler. E quando a gente tem uma gravidez de alto risco. Uma paciente que tem pressão alta, uma paciente que tem alguma complicação da gestação, trombofilia, síndrome antifosfolípide, lúpus eritematoso, são condições que conferem um risco aumentado à gravidez. Essas condições a gente precisa sim fazer o Doppler. Tá, então as indicações são bem precisas, não é um exame de rotina. Não é um exame que necessariamente deve ser pedido para todas as gestantes, mas tem muitos obstetras que pedem de rotina, porque afinal de contas o botão está lá, é só o médico apertar o botão. Entendi. Né? Então, se não teve, provavelmente, se você nunca fez um ultrassom com Doppler e tudo mais, entenda que talvez você não teve o fator de risco que levou o seu obstetra a pedir esse exame. Não é que ele deixou de fazer, que seu bebezinho faltou alguma avaliação. Na sua avaliação, você não tinha um fator de risco que levasse ela a pedir o Doppler. Certo o raciocínio? Perfeito, é isso. Então, tá bom. Vamos lá. Explica pra gente como que o ultrassom auxilia o acompanhamento de uma gestação de alto risco. Bom, o ultrassom é fundamental para acompanhar uma gestação de alto risco. Tá. Mas ele também é fundamental para uma gestação de baixo risco. Ou seja, o ultrassom é fundamental. Porque, infelizmente, boa parte das complicações, elas acontecem em pessoas que não têm fatores de risco conhecidas. Então, por isso que é um exame muito, muito importante. Tá. Agora, quem tem uma gestação de alto risco, e eu mencionei agora alguns fatores de risco, né? Pressão alta, lúpus eritematoso, síndrome antifosfolípide, essas pacientes elas precisam fazer exames com mais frequência. Tá. Pelo menos um por mês. Tá. Então, não é frequência do tipo todo dia ou toda semana. Vai Pelo menos um por mês. Pelo menos um por mês, tá. E nesses casos também a gente precisa usar esse recurso aí que a gente mencionou agora, que é o Doppler. Tá. E esse mecanismo do Doppler, ele tá no rol? Você acha que
Todos os convênios cobrem esse tipo de exame? Sem Como é que dúvida. funciona? Está no rol da ANS, está disponível no SUS. Ah, legal. É um exame amplamente disponível, não há nenhuma dificuldade com isso. Acho que é uma das perguntas que a gente estava mais esperando, né? Para tirar essa dúvida. Quando é possível determinar o sexo do bebezinho pelo ultrassom, doutor Javier? Olha, com 15, 16 semanas, nas mãos de um operador bem experiente, já não há erros, né? Tá. Com 15, 16 semanas, ou eles são raríssimos. Muito difícil ter um erro. Então, se eu tivesse que escolher uma idade gestacional para ter uma certeza, eu escolheria as 16 semanas. 16 semanas. Na época do morfológico do primeiro, a época da translucência nucal, muitas vezes é possível dar um palpite, do sexo. Né? Mas esse palpite não é... Para sair comprando um enxoval? Não é para sair comprando enxoval, não é para sair pintando o quarto. É aí uns 70%. Tá, entendi. Então, sexo do bebê vou determinar com 16 semanas, é isso? A partir de 16 semanas, um médico bem experiente. É claro que isso pode depender um pouco do bebê. Tem alguns bebês que se escondem bem, que estão numa posição difícil. Tem que pedir a colaboração, né? Às vezes tem algum mioma, alguma coisa que atrapalha a visualização. Tá. Então, talvez não seja em 100% das vezes que a gente consiga falar o sexo, mas na grande maioria das vezes sim. E é uma informação, em geral, bastante confiável. Tá. Bom, outra pergunta. Quais são os benefícios do ultrassom 3D, 4D? Acho que elas sempre perguntam, né? Vários Ds. Quantos Ds tem o ultrassom durante a gravidez? Olha, ao contrário do que muita gente imagina, o ultrassom 3D não é só para ver o rostinho do bebê. A gente usa muito para essa finalidade e eu não tenho... Que é tão bonitinho, né? Nenhum problema com isso, ao contrário, eu adoro 3D. Gente, ele gosta do 3D e da inteligência artificial, porque eu recebi aquela sua foto pela inteligência artificial, eu achei o máximo. As fotos ficam muito diferentes, né? Ficam, nossa senhora. As pacientes são sua fãs, né? Porque elas... E aí eu respondo qualquer coisa de ultrassom, principalmente a Carol, né? Que se acompanhou bem de perto, e a Luísa também. Aí elas falam, manda pro Dr. Javier que ele resolve. Se você não consegue ver alguma coisa, manda pro Dr. Javier que ele resolve. Mas conta pra gente, o que é o tal dos Ds e quando fazer? Então vamos lá. O ultrassom 3D, de novo, né? Antigamente esses recursos eram disponíveis em aparelhos muito, muito caros. Tá. Ainda, né? É mais difícil. O aparelho que tem um 3D bom é caro ainda. Mas está ficando cada vez mais acessível. Tá. E o 3D, ele ajuda a gente a ver o rostinho do bebê, a se conectar, a mãe se conectar com o bebê. Que bonitinho. Poder entender o ultrassom, poder ver o bebê se mexendo, porque isso às vezes é difícil com aquelas imagens convencionais em branco e preto. Sim. Então o 3D geralmente tem um impacto muito grande aí nas interações da mãe, do bebê, o marido também, né? O pai da criança, as vós. Eles adoram. O ultrassom é dia de compromisso, né? Da família. O 3D ele é feito, em geral, por volta de 28 semanas. 28 semanas. Mas ele pode ser feito no morfológico do primeiro trimestre, pode ser feito no morfológico do segundo trimestre, pode ser feito até num embriãozinho de 8, 9 semanas, fica muito interessante. Que bonitinho. Qual que é a diferença entre 3D e 4D? Tá. Na verdade, essa diferença é um golpe de marketing dos fabricantes de 3D. O que seria a quarta dimensão, né? A quarta dimensão é o tempo. Então, a imagem 3D é uma imagem estática, em que a gente precisa que o bebê fique imóvel por uns 3, 4 segundos para a gente poder fazer uma varredura do rostinho ou do corpinho do bebê. Enquanto que no 4D, a gente faz uma varredura muito rápida. Então, a gente consegue emendar uma varredura na outra de forma instantânea e você vai ver o bebê se mexendo. Você vai ver ele bocejar, você vai ver ele piscar, às vezes fazendo uma cara de incômodo ou de prazer. Às vezes a gente vê isso no feto, né? Ele põe o dedo no nariz, tira. Bonitinho. Isso a gente consegue ver no 4D. Mas a qualidade da imagem na estática 3D é muito melhor do que a qualidade da imagem no 4D. O preço que a gente paga para fazer essa varredura mais rápida é que a gente perde um pouquinho da qualidade. Tá. Pode falar. Eu ia falar também que 3D não é só
para a gente ver o rostinho do bebê. Tá, vamos lá. O 3D ele ajuda bastante a gente em várias situações clínicas. Por exemplo, quando a gente tem uma gestação inicial e a gente quer ver se tem alguma malformação na parede do útero. Existem algumas mulheres que têm um útero septado ou um útero de Delfo. São alterações do útero. E o 3D mostra isso com muito mais facilidade do que se a gente não tivesse esse recurso. Legal. Para a gente conseguir medir o bebê quando ele é muito pequeno, 8, 9 semanas, a gente consegue reconstruir o plano ideal usando o 3D. Legal. E com isso a gente evita erros na datação da gravidez. É muito útil para isso. E é útil também ao longo da gravidez, toda vez que a gente vê alguma alteração. Tá. Quando a gente vê alguma alteração com o 3D, a gente consegue entender melhor a anatomia. Tá. E também ajuda a gente a explicar isso para paciente. Então, Tá. o 3D não é só, né, só Avaliar a o festa, rostinho do bebê. não é só o show, né, mas também ajuda também para ver cérebro, para reconstruir os planos do cérebro. Existe um exame que a gente faz em alguns casos que chama-se neurosonografia. A neurosonografia é um exame detalhado do cérebro que a gente gosta de fazer por volta de 28 semanas. Existem indicações bem específicas. Não é todo mundo que vai fazer esse exame. Não é um exame de rotina do pré-natal. É só uma minoria, né? Tá. Por exemplo, se existe uma dúvida de alguma infecção que passou para o bebê, ou se existe uma gestação gemelar monocoriônica, é rotina fazer. Se a gente tem alguma suspeita de alteração cerebral, se a gente tem uma restrição de crescimento grave, nesses casos a gente indica a neurosonografia. E aí o 3D é fundamental para a gente poder reconstruir os planos no cérebro de uma forma sistemática. Então, 3D, o show já seria suficiente, mas não é só para isso. Além do show, traz muitos benefícios. Tem muitos benefícios. Entendi. E essa parte, como é que tá? 3D, o convênio está cobrindo? As pacientes, é um exame acessível ou não é? Ainda ele é mais caro? Como é que é essa parte agora da gente orientar desse exame? Olha, assim, a rigor, os convênios não dão cobertura para o 3D e para o 4D, mas cada vez mais os laboratórios, eles têm feito isso como cortesia. No finalzinho do ultrassom. No laboratório onde eu atendo, ou alta, ou em meu consultório, isso faz parte já do exame de rotina. A gente não vai cobrar nada mais, nem da paciente, nem do convênio para fazer o 3D. Entendi. A gente entende que isso já faz parte do exame. Pelo que você está falando e explicando para todas nós que estamos nessa nossa jornada, né? Ou para aquelas que já conseguiram o positivo e estão aprendendo com o Dr. Javier, especialista em medicina fetal, sobre a importância do ultrassom, importância de seguir as datas certinhas que o seu obstetra solicitar. Vocês viram que para cada fase da gestação tem um exame, tem uma coisa importante, né? Então eu acho isso é muito legal. Mas eu queria conversar com você uma coisa muito importante. Vamos supor que eu tô lá, eu descobri minha gestação, eu acabei de fazer um beta e deu positivo. Qual a recomendação do primeiro ultrassom quando eu começo a fazer os meus ultrassons transvaginais? Perfeita pergunta, Carol. Então, assim, uma paciente que fez um beta, que não tem fatores de risco, ou seja, não teve... Se ela já teve uma gravidez na trompa anterior, muda um pouco de figura. Mas uma paciente que está engravidando pela primeira vez, de baixo risco, não está tendo sangramento, não está tendo nenhuma cólica intensa, e a gente sugere fortemente não agendar esse exame antes de 7 semanas. Por que 7 semanas? Porque com 7 semanas, em geral, a gente já consegue ver uma gravidez intrauterina, a gente consegue ver o embrião, o bebezinho lá dentro, e já consegue, em geral, ver o coração batendo. Tá. É claro que tem alguns bebês que não leem o livro. Exato, eles pularam dessa aula, eles não foram. Às vezes a ovulação aconteceu um pouquinho depois, e pode acontecer da gente não ver o bebê ou não ouvir o coraçãozinho ainda. Mas, na grande maioria das vezes, a gente vai conseguir falar para a paciente, olha, você está grávida sim, é um só... Tá tudo bem com o bebê, o coração está batendo. E se a gente faz esses exames muito cedo, a gente pode gerar uma ansiedade enorme e desnecessária. Eu compactuo dessa opinião. Então, quem já está me seguindo aqui há mais tempo no Pod e são meus pacientes e tudo mais, sabem disso. Eu acho que a gente acelerar... É claro que pela ansiedade a gente quer ver. Não, a gente quer saber, afinal de contas, o que está acontecendo no meu corpo, né, como é que tá...
Mas eu sempre costumo explicar para os pacientes assim, né? Você faz de 5 semanas. Só tem o saco gestacional e a vesícula. Eu não tô vendo o bebezinho, eu não tô vendo o batimento. Para você acolher essa paciente, né? E tentar controlá-la 2 semanas, que tem que repetir o ultrassom com 7, eu acho que gera muita ansiedade, né? Então, eu sempre peço, assim, até lá no consultório, as meninas já sabem o agendamento, né? Pode fazer o beta, tá tudo bem, mas o ultrassom de primeiro, né? O primeiro ultrassomzinho, a gente aguarda 7 semanas. E tá certo, assim, né? Esse raciocínio. O que pela sua experiência... Raciocínio perfeito. Tá. Quem eu vejo que tem mais dificuldade com isso são aquelas pacientes que fizeram fertilização in vitro. Porque elas ficam mal acostumadas. Elas fazem exames do embrião, fazem ultrassom quase todo dia, numa época, né? Exatamente. E aí, de repente, você fala para ela, o seu próximo exame você está com 7, o seu próximo exame é com 12. Exato. Nossa, não é o que acontece no consultório? Essa é a maior dificuldade da Jennifer, porque elas ligam lá, mas a doutora não vai ver meu bebê antes disso? Tem uma dificuldade para desmamar do ultrassom. Eu falo, não vai. Exato, então... Mas eu sempre falo para as minhas pacientes que, assim, não é bom exagerar no número de exames, né? No ultrassom na gravidez. Exames demais também, às vezes, geram ansiedades. Às vezes, uma medida não aumentou o que você esperaria que aumentasse. Um médico mede um pouquinho assim, outro médico mede um pouquinho lá, e aí isso gera dúvidas. Então, é bom controlar. Numa gravidez que está indo bem, de baixo risco, né? Pelo menos um por mês, não fazer a cada semana ou cada 2 semanas, se está tudo bem. Né? Se está tudo bem. Mas se tiver as outras indicações, se você tem um diagnóstico de pré-natal de alto risco, que a sua médica solicitou, é porque ela está vendo algum fator de risco que você precisa fazer, né? E está tudo bem fazer, não vai fazer mal para o bebezinho da paciente. Eu não exagerava muito com os exames da minha esposa na gravidez, tá? Uau! Era só Gente, ela tem... Doutor Javier, ali, ó. Se ela acordasse e falasse assim, nossa, eu tô curiosa, viu, produção? Vou dar uma olhadinha no bebê. Ela poderia, porque tem o Javier e ultrassom. E você não exagerou? Eu fazia de 2 em 2 semanas. 2 em 2? De 2 em 2 semanas. 2 em 2. Eu queria fazer toda semana, mas a minha esposa não deixou. Ah, foi ela que não deixou? Não deixou. Então a ansiedade não é só em nós, meninas. Ah, você também ficou ansioso, que legal. Mas eu não recomendo fazer tantos exames assim. Uma gravidez que está indo bem, de baixo risco, se possível 1 por mês, assim, tá de bom tamanho, né? Se a gente vai, por exemplo, para alguns países, né? Por exemplo, Europa, em geral, eles fazem 3 ultrassons só na gravidez mesmo. No SUS, muitas vezes, a gente tem até dificuldade de fazer esses 3. Sim. Não há necessidade de fazer com mais frequência que 1 por mês. 1 por mês já tá bom, né? Já é bem mais do que a maior parte dos países. Bem mais. Até nos Estados Unidos, né? Bem mais. Você sabe quantos ultrassons eles fazem na gravidez nos Estados Unidos? Não. Pelo que eu ouço, 2. Meio ultrassom na gravidez. Tô brincando, né? Eles fazem 1, no máximo 2 ultrassons. Foi o que isso que e olha lá. Tanto que quando eu atendo, eu tenho muito paciente no online, né? E aí eu perguntei, quais são os seus ultrassons? Eu tenho um morfológico. E ela, tipo, veio passar comigo, porque tá pensando em vir pra cá, pra fazer o parto ou alguma coisa, né? Mas 28 semanas e só 1? Aí eu, tá tudo bem, vem pra cá, tá tudo certo, veja se você tá bem pra vir. Mas realmente é isso mesmo, eles fazem poucos, né? Muitas vezes eles pulam o morfológico do primeiro, é uma coisa que a gente não entende muito bem. Tá. Eles têm um sistema de saúde que é um sistema de saúde muito caro, enfim. Mas na Europa, que acho que é um modelo melhor para isso, a gente faz em geral 3 lá. 3, tá. E agora, eu tirei todas as dúvidas, eu queria te pedir agora a sua opinião para 2 assuntos. Vamos lá. Que foram muito comentados. É isso, né, produção? Então, vamos lá. Primeiro, e eu estive presente, né? Qual a sua opinião sobre a nova vacina Abrysvo da Pfizer? Ou qual que é a sua opinião? A gente sabe que tem aí uma divisão, né, de pró-vacina, anti-vacina, né? A gente sabe que ela ainda tem um custo, não tá, né, na rede pública, né? Qual
a sua opinião como médico da medicina fetal. Eu sei que você está sempre envolvido lá nas discussões do laboratório. Foi uma aula muito legal que a gente participou, né? Que eu estava lá. Qual a sua opinião da vacina? Eu acho que é fantástico. E assim que foi aprovado pela Anvisa, no dia seguinte eu já estava falando com a direção lá do laboratório para eles implantarem, porque é algo muito importante. A infecção pelo vírus sincicial respiratório no recém-nascido pode causar um quadro muito grave. E com essa vacina, a criança recebe passivamente os anticorpos e fica protegido. Tá. Essa proteção, claro, é passiva, o que quer dizer que depois de um tempo esses anticorpos vão ir embora. Se a mãe mantém o aleitamento materno, esses anticorpos duram mais um tempo, mas vai ter uma hora que a criança vai ter que ser vacinada também, né, para produzir os seus próprios anticorpos. Mas no momento em que é um recém-nascido, que ele é pequeno, que tem menos de um mês, é quando ele é mais vulnerável. Esse tipo de infecção pode causar um quadro grave. Tá. Inclusive, eu conheço várias médicas conhecidas que passaram por isso. Enfim. Eu tive uma super colega que teve nos 2 filhos. Nos 2 filhos? Nos 2 filhos teve. E ela é pediatra, depois se especializou em ecofetal, o marido é anestesista. Os 2 passaram com as 2 crianças. Caso grave, de UTI, de ficar internado. Agora virou investigador, sabe? Então fez a evolução clássica, né? E as informações que eu tenho é de que estão discutindo seriamente de que entre no calendário vacinal do SUS. Talvez até já no ano que vem. Olha, uma boa notícia. Uma boa notícia. Existem análises ainda correndo de custos, isso, mas estão discutindo seriamente isso. Então você é a favor da vacina. Super a favor. Elas podem tomar, não vai fazer mal para ela nem para o bebezinho, não vai antecipar parto. Ela foi bem estudada, né? É claro que é uma vacina nova e eu entendo quem tem alguma preocupação com isso, dá para entender, mas acho que a relação custo-benefício é bem clara no momento de que a gente deveria usar, sim. E na sua experiência e nos retornos de feedbacks que você está recebendo do laboratório, a indicação, a bula é de 32 para frente. Se você souber, né, tem uma ideia de que a paciente vai entrar num trabalho ali de parto prematuro e tal, tentar fazer mais ou menos ali, dar uma média, né, ativar a bola mágica e indicar. Mas, assim, na sua experiência, qual a melhor semana para aplicar a vacina? Eu pensaria nessa época mesmo, 32, 33 semanas, para dar tempo disso gerar uma resposta imunológica boa, para a mãe produzir anticorpos e esses anticorpos estarem em níveis adequados no momento do parto. Joia. Então, era um desses assuntos que eu queria, era sobre isso, porque é um assunto que está muito novo sobre essa vacina, né? A gente sabe que ainda tem a questão do custo, né? Mas eu até entrevistei a doutora Jéssica, né? A pediatra, que inclusive vai hoje o pod dela inteiro, né? A gente foi postando pílulas lá no Instagram. E ela fala, Carol, se eu pudesse dar uma orientação para a família, todo mundo ajudando, se for, sabe? Se eu tiver que escolher uma coisa para ajudar, é nessa vacina. Façam a vacina, né? Porque tem você e tem o bebezinho, né? Sem dúvida. E a outra opinião, né? A gente está chegando ao fim de mais um episódio. Seguinte, tem-se muito na internet aquelas histórias assim. Porque o fulano de tal comprou um ultrassom, deixou o aparelho lá na casa e fazendo ultrassom. Ou aqueles ultrassons portáteis e que você coloca e você acompanha. Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre as pacientes começarem a adquirir esses aparelhos para ter em casa? Não acho que seja uma boa ideia isso, Carol. Honestamente, ultrassom é um exame que não é fácil, né? Quando o médico faz, parece fácil, mas quando ele estava aprendendo a fazer, ele não conseguia nem saber se a cabeça estava em cima ou se a cabeça estava embaixo, entende? Exige um treinamento. Eu penso que esse tipo de exame tem que ser feito por alguém que está muito bem treinado. E o potencial que isso traz de gerar uma ansiedade, uma angústia, a paciente achar que tem alguma coisa errada, não conseguir achar o coração batendo quando está tudo bem. Essa é a minha preocupação, né? Eu não gosto muito dessa ideia. A não ser que seja alguma coisa muito direcionada para um caso muito específico e que a paciente passe por um treinamento. Tá?
aí eu não acho isso ruim. Mas é uma situação muito específica, uma gestante de muito risco, e aí você treina a paciente para para responder uma pergunta bem específica. Entendi, mas não Né? que virar... Por que eu tô te perguntando isso? Porque saiu esse boom, né? E aí eu fui e postei no meu Instagram, e foi um Reels meus que foi sobre movimentação fetal, atingiu 8 milhões de visualizações. Olha só. E esse do ultrassom já atingiu quase 2 milhões de visualizações. E as gestantes respondendo, eu quero, como é que faz? E nananá. E aí a gente fica pensando, né? Eu acho que é um exagero de... Né? Tem tanta coisa, uma vacina da Abrisvo, que é mais importante, você tentar fazer o seu parto num hospital legal, né? Que tenha uma infraestrutura. E eu sou meio contra essa coisa de ter aparelho em casa, porque realmente dá isso, dá muita confusão de som. Depois até às vezes acha que está ouvindo e não é, e aí demora para ir para o hospital e perde um tempo importante. Então, eu como obstetra eu ainda acho que não deve se ter. E, inclusive, é algo irregular, isso é contra a lei. É proibido vender um equipamento médico para alguém que não é médico. E se você entra na fronteira com algum equipamento médico e não declara, isso é um crime. Então não adianta tentar, viu, gente? Então, assim, isso precisa Viu? tomar cuidado. Exato. Tirei todas as dúvidas? Então, quero te agradecer. E para a gente encerrar, todos os meus convidados deixam uma mensagem para todas nós mulheres, as que estamos na jornada por conseguir o positivo ou para aquelas que já estão com o positivo lá no ventre. Qual a sua mensagem para todas nós mulheres? Eu vou dar especialmente para aquelas mulheres que chegam para o ultrassom morfológico do primeiro. Tá. Que as que chegam mais ansiosas. Eu vejo, às vezes eu recebo elas muito tensas, com as pernas bambas, morrendo de Tadinho. medo de ter alguma coisa. É o primeiro vestibular, talvez, do bebê, não é? Acho que é isso, é o primeiro vestibular, né? Olha, a mensagem que eu falo para vocês é o seguinte: é muito incomum a gente ver alguma coisa errada. Tá. O processo de reprodução humana é muito bem resolvido. O ser humano povoou o planeta inteiro. Exato. Você vai no Everest e tem uma fila de gente subindo. Esse processo funciona bem. Senão a gente não estaria aqui. Daqui a pouco a gente vai estar em Marte, sei lá onde mais. Se Deus quiser. Né? Fiquem tranquilas, porque é um processo que funciona bem. E a chance, gente, de ter alguma coisa que não vai bem é muito pequena. Então, pensem por aí, né? Quero te agradecer com essas palavras muito sábias e muito amorosas. A gente está encerrando o nosso episódio do Pode Isso, doutora. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo o Insta do Dr. Javier, os contatos do consultório dele. Ele tem toda uma infraestrutura, além do laboratório que ele atende, para acompanhar você, o seu bebezinho, durante a parte aí da gestação. Se a sua dúvida não foi esclarecida, pode mandar para a gente, que a gente vai ter o maior cuidado para responder. Agradeço a participação de vocês até o final e espero vocês no nosso próximo episódio do Pode Isso, doutora. Até lá!